Eu me chamo José de Felipe Júnior, sou da 4ª turma da Santa Casa de São Paulo e estamos aqui conversando sobre as memórias, Santa Memória, sobre a Santa Memória. Eu comecei a pensar em ser médico, acho que numa época que eu nem sabia o que era ser médico, com 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Talvez por causa do meu pai ficou muito doente e veio um médico, um pediatra de Ipiranga, vê-lo, e falou que era uma gastroenterocolite. Aí meu tio olhou para o meu pai, achou que ele estava muito grave e chamou um cirurgião. Ele foi imediatamente para o hospital, era uma apendicite aguda. Talvez por isso que eu quis ser médico. Fico imaginando por que eu quis ser médico, se isso aconteceu depois ou antes, mas eu sempre quis ser médico. Por que eu escolhi a Santa Casa? Eu não escolhi a Santa Casa. Aconteceu o seguinte: meu pai era um comerciante muito bom, mas ele teve uma derrocada quando eu tinha 16 anos. Então eu tinha que entrar numa faculdade de medicina que não cobrasse, né? Que era a Escola Paulista de Medicina ou a USP, né? Isso, a USP ou a Escola de Medicina Paulista. Então eu estudei para isso, para entrar numa escola não paga, né? Aí eu com 17 anos saí do Bandeirantes, terceiro científico, eu não fiz cursinho, eu entrei direto na Santa Casa e em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto não é pago, né? Mas fazendo as contas, eu tinha que ficar lá, né? Tinha seu custo. Eu nem conhecia o que era a Santa Casa. Muita gente já conhece, né? Mas eu não conhecia nada, não sabia nada da Santa Casa. Eu tinha 17 anos na época, quando eu entrei na Santa Casa. Então, quando você entra na Santa Casa, você tem uma boa impressão. Você vê meus relógios antigos aí? Eu sempre gostei de coisas antigas, de arquitetura, de ferro antigo, gramofone antigo, tudo que é antigo eu gosto, né? Então eu adorei a Santa Casa assim, da estrutura. Mas eu comecei lá no primeiro ano da faculdade. Quando eu entrei numa faculdade, ser médico, eu quero ser cirurgião, né? Cirurgião que é médico, né? Então eu estudava anatomia, como eu estudava anatomia. Tinha lá um grande professor, o Aidar. E eu estava numa época, menino, sabe, que estava mudando a nomenclatura. Então eu tinha uma nomenclatura inglesa e uma espanhola. Então a gente tinha que saber as duas. Cada nome de um osso, tinha que saber duas nomenclaturas. Eu não sabia nada de inglês, ele fez a gente aprender inglês. Aí eu me lembro da Yu Carling, é uma colega de turma, agora casada com o Minoru Koda, que também é da 4ª turma. E ela sabia inglês, porque ela é de Hong Kong. Então, que paciência que ela teve com a gente que não sabia inglês, e ela ensinava a gente, né? Fazia esquemas para a gente. Ela me ajudou muito em estudar aquela época. Tinha também um outro, eu não lembro dele, que também era tão bom, ele está lá ainda. É um professor grandão, esqueci o nome dele, de anatomia. E aí, no final do ano teve uma prova de fisiologia, a gente já tinha fisiologia, né? Meu Deus, quando eu vi a fisiologia, eu esqueci, não quis mais ser cirurgião. Então, o que me encantou foi a fisiologia, o mecanismo de ação, sabe? Aumenta aqui, diminui ali, faz aqui, aumenta lá. Então, me encantou a fisiologia. Tanto é que eu sou PhD em fisiologia agora, né? Aí eu gostava de fisiologia. Rapaz, olha, nós tivemos a oportunidade de ser ensinado lá naquela época do segundo ano, que tem a fisiologia, bioquímica e farmacologia. Então na farmacologia tinha o professor Carlini, conhecido, né? Tinha o professor
Kramer de fisiologia e tinha o Magalhães de bioquímica. Eram professores excelentes, sabe? Excelentes. Então aquilo me encantou. Então eu queria ser clínico já. Clínico, mas usando a fisiologia, né? E nós começamos, esse diferencial que a Santa Casa me deu foi uma coisa fenomenal, da segurança que nós temos em cuidar dos pacientes. Que logo no primeiro ano nós temos aulas de propedêutica, nós temos o contato com o paciente logo no início. Aí a gente lembra do professor Scatolini, né? Do outro professor, que eu não estou me lembrando o nome, ele era médico da comunidade americana. E tem outro que ninguém esquece, que é o professor Giannone. Professor Giannone, um senhor de idade, que adorava ensinar. E nas aulas, quando tinha prova, ele vinha à noite rememorar as coisas para a gente aprender. Olha só, ele era já um senhor de idade. Eu me lembro do Giannone várias vezes. Ele tinha taquicardia paroxística supraventricular. Então, às vezes a gente encontrava ele numa maca, se autocuidando da taquicardia paroxística, fazendo massagem do seio carotídeo, sabe? Aí ele saía e ia dar aula, sabe? Então, o que eu me lembro lá são dos professores. As coisas boas que eu tenho lá são dos colegas e dos professores. Um que me chamou muito a atenção e que eu fiquei fã, que eu era fanático, era o professor Maffei. O professor Maffei deu uma machadada na minha cabeça, assim, abriu a cabeça e colocou um monte de coisas que falavam o seguinte: você precisa raciocinar. Você não pode receber um assunto e incorporar, sabe? Você tem que raciocinar, você tem que ver aquilo, você tem que comparar com a patologia. Tem que ver o anatopatológico, as células, né? Então isso me marcou muito, né? Os professores de lá, a segurança que... O professor Febus Gicovati, um pneumologista, esse daí também me dava gosto de ser um clínico, de olhar, de destrinchar uma história clínica e ver uma radiografia. Ele cheirava, acho que ele era míope, né? Então ele cheirava a radiografia assim, ó, e descobria tanta coisa com raio-x de tórax. Impressionante. Eu cheguei a fazer 40 autópsias lá. Tinha no quinto ano, sexto ano, tinha como que se chama? A gente podia escolher o que quisesse fazer. Eu fiquei 4 meses fazendo autópsia. Então eu fazia autópsia e levava para o Febus para ver se ele matava o diagnóstico. Sabe? Matava tudo. Pelo raio-x, ele sabia o que eu tinha visto na autópsia. Então eu aprendi muito com os professores de lá. Eu saí de lá com segurança de tratar doente, sabe? A segurança que eu tenho foi de lá. Eu saí, terminou a faculdade, teve a residência, fiz residência de clínica médica, né? Pronto-socorro, junto com o Valdir Golim e com o Irineu Tadeu Velasco. Nós três sempre ficamos juntos, passamos juntos, fizemos um curso também com o Dr. Merran Miadura, de coagulação, nós três juntos. Então nós três juntos ficamos no sexto ano, R1 e R2. Valdir Golim e o Irineu. O Irineu acabou sendo meu padrinho de casamento. Muito amigos, né? E aí chegou o final da residência. No final da residência, o professor eu queria fazer pós-graduação. O único que tinha era no Instituto de Ciências Biomédicas, da Universidade de São Paulo. Então eu falei, olha, eu quero fazer pós-graduação. Aí o professor da cadeira, Dr. Adalton Barbosa Lima, é uma pena, tem pessoas que podiam ser melhores, assim, mais capacitadas, sabe? Não, você não pode fazer. Mas por que eu não posso fazer? Porque eu não tenho doutoramento, você vai ter? Não pode, né? Então fiquei muito chateado. Eu quero fazer, eu quero progredir, depois eu volto. Eu queria voltar para a minha escola. Eu quero progredir
para voltar e fazer subir isso daqui. Eu não consegui. Então, eu tive que sair. Me chamaram para ficar lá de preceptor. Então, eu e o Irineu saímos. O Valdir Gorin continuou. E fez uma bela carreira lá. Grande pessoa, inteligentíssimo. Ele é tão inteligente, o Valdir, que quando eu tinha uma dúvida clínica, eu pensava assim, o que será que o Valdir faria? Eu raciocinava assim, para poder, de tanto que eu admirava o Valdir, né? Então eu saí, fizemos uma prova dura no Instituto de Ciências Biomédicas, tinha 5 vagas só, com 30 pessoas, eu e o Irineu conseguimos as vagas. E nós dois ficamos lá no Instituto de Ciências Biomédicas com o Dr. Maurício Rocha Silva, grande professor Maurício Rocha Silva, fazendo aquilo que a gente gostava. Ele fez estudo de choque hipovolêmico e eu de choque séptico. É um choque que mata, todo mundo mata, né? Um choque séptico. O Irineu acabou fazendo coisas maravilhosas com o choque hipovolêmico, né? Na tese dele, E eu, na época, eu sempre gostei de terapia intensiva. Então, eu trabalhava em 4 terapias intensivas, era chefe de 3. Bom, aí, aquilo que ele fez no cachorro, eu passei para o ser humano. Que existem alguns choques hipovolêmicos que não são refratários. Aí, no servidor público, por exemplo, lá 2, 3 meses, isso aqui não tem mais nada o que fazer. Já cuidamos de tudo, ele não tem mais nada. Então eu vou fazer aquilo que o Irineu está fazendo no cachorro. E aí surgiu o primeiro trabalho, foi publicado no Lancet, depois no British. Não, desculpe, o British Medical Journal não aceitou meu trabalho. Negou. O Lancet, que é uma tanta envergadura, aceitou o trabalho. Então ficou um novo tratamento do choque hipovolêmico. O Irineu fazendo em cão e eu passei para o ser humano. Consegui, revertemos de 13 e reverti 11. Então de 13 vai morrer. Com o tratamento que o Irineu descobriu lá, conseguimos fazer sobreviver 11. Então ficou uma coisa muito bonita, né? Brasileiros descobrindo uma nova, um na parte experimental, o outro na parte clínica, né? Eu sempre gostei de fazer pesquisa clínica, né? Tá aí meu livrão aqui de câncer, mais de 700 pessoas, também desenganadas é o açougueiro que fala, né? Que já tinham feito quimioterapia, radioterapia, e não funcionou. Mas não desistiram de tratar. E eu consegui reverter. Levei 19 anos para fazer isso. Está aqui meu livrão. Eu diria o seguinte, a Santa Casa tem uma coisa muito boa, né? Que é a formação do médico para cuidar de paciente. Mas para fazer pesquisa, eu não sei como que está agora, talvez tenha mudado, mas na minha época não dava para fazer pesquisa. Porque o dinheiro era pouco, né? Eu entendo isso, agora eu entendo isso, na época eu não entendia não. Agora eu entendo isso, que tem que ser dirigido para assistência, né? Então, para cuidar de paciente é a coisa melhor possível. Deixa a pesquisa para depois, mas agora eu acho que deve ser diferente, ou não, sei lá. Dá para fazer pesquisa no consultório, olha só. Eu tive uma base tão forte em clínica médica na Santa Casa, que quando eu saí da residência, eu fui fazer o meu doutoramento, né? Mas eu entrei na Faculdade de Medicina do ABC para trabalhar lá. E eu montei o 6º ano de Clínica Médica, o R1 e o R2 de Clínica Médica, Pronto-Socorro e UTI. Eu que montei, eu organizei, de tanto que eu... Olha só, era recém-formado, eu me formei com 23 anos. Eu tinha 25 anos. Eu tinha a segurança de montar o serviço, 6º ano, R1 e R2. Foi uma coisa bonita, é uma coisa que me dá orgulho. Eu fiz meu primeiro livro, aquele vermelhinho lá, foi feito com os professores da FOABC, da faculdade.
Então o que eu tenho que dizer para quem chega agora é que a Santa Casa dá uma formação muito forte. Eu cheguei a ser, olha só, quando eu me formei no PhD de Fisiologia, tudo bem, eu cheguei a fundar 3 associações na minha vida. Eu fundei a Associação Brasileira de Medicina Biomolecular, a Associação Brasileira de Medicina Complementar e a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a BIBA. Quando eu me formei, não tinha especialidade em terapia intensiva. Então, não tem sociedade, então vou montar uma. Então, eu montei a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, foram 3 pessoas que montaram, uma delas fui eu. Como eu já tinha o PhD em Fisiologia, eu que fiz a prova. Então eu apliquei a prova para os primeiros 800 especialistas, tem o meu diploma, tem a minha assinatura. Inclusive a minha. Então eu assinei o meu título de especialista, então não vale. Não vale o meu título, eu que assinei, não vale. E aí eu fiz, aí na Universidade Federal do Rio de Janeiro, abriu docência em medicina intensiva. Falei, poxa, vou fazer docência. Desbanquei 18, paciência. E ganhei o título de livre docente em medicina, em clínica médica e setor medicina intensiva. Emagreci 5 quilos na prova. Bom, aí eu fui na Santa Casa para montar a disciplina de medicina intensiva. Aí o cirurgião que estava lá, o Fava Neto, falou, não precisa ser medicina intensiva, você não é PhD em Fisiologia? Então fica na Fisiologia. Então eu acabei ficando na Santa Casa como chefe da Fisiologia, e depois fiquei o chefe do Departamento de Fisiologia, Bioquímica e Farmacologia. E uma coisa estranha é que eu sempre gostei de estudar, né? Coisas novas, descobrir coisas para tratar, né? Então eu comecei a estudar radical livre. Olha que coisa interessante isso daqui. Estudei muito radical livre, chamei pessoas que faziam estudos do radical livre, fizemos 15 trabalhos lá na Santa Casa. Aí o diretor, o Fava Neto, me chamou. Falou, Felipe, o que você está fazendo estudando radical livre? Isso é uma coisa esotérica. Professor, isso é uma coisa nova, isso é esoterismo. Não é esoterismo, é medicina, é bioquímica. Duro, né? Cirurgião. Isso é engraçado, achei engraçado essa coisa. Eu fui clínico, mas os cirurgiões lá também põem a mão na massa e saem ótimos cirurgiões. A alegria de ter feito um curso com tantos colegas, alguns deixaram saudades, muitos morreram, né? O Giovanni, o Janeiro, né? O Francisco Russo, o Chico Mendes, né? Morreram de câncer esses 2 últimos, puxa vida. Se eu soubesse tratar o que eu sei hoje para tratar câncer, eu gostaria de ter tratado dele, sabe? Eu tenho muitos cânceres assim em fase final que revertem, né? Com uma teoria que eu fiz. Que para mim, câncer não são células malignas, são células doentes. Doentes por alguma causa. E células doentes precisam de cuidados e afastamento das causas, não extermínio. Então, com isso na cabeça, eu consegui esses... Bom, aqui tem 685. No livro em inglês, já foi traduzido para o inglês. Tem 715. Agora tem 750 já. E cada vez vem mais, né? É a maior alegria que eu tive. E quem me deu toda essa base foi a firmeza de tratar pacientes, né? Que eu tive na Santa Casa. Eu agradeço aos professores de lá, à fundação, a todos que me acolheram. E mais uma coisinha, se eu posso cumprimentar. Meu pai estava falido naquela época, né? E entrei na Santa Casa e era paga.
E eles me fizeram um desconto espetacular, sabe? Para eu continuar estudando. Eles fizeram esse. Eu pagava, acho que 1/3 do valor. Isso daí não tem preço, né? Isso aí é uma coisa. É mais uma coisa a lembrar de bom da Santa Casa que eu me formei. Graças a Deus que eu fiquei lá.